Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo do módulo de Mecanismos de Segurança da Informação da disciplina de Sistemas Distribuídos. Nesse vídeo falaremos sobre criptografia, mais especificamente a criptografia simétrica. Discutiremos um pouco sobre os conteúdos aqui listados. E bem, para começar, vamos definir o que é criptografia. Criptografia ela é um mecanismo que busca garantir a confidencialidade dos dados, sejam eles em repouso ou em movimento. Ou seja, independente de ele estar num banco de dados esperando para receber alguma requisição que utilize ele, ou se ele está sendo transitado na rede, a criptografia busca proteger essa informação contra algum agente não desejado. Na criptografia simétrica, ela recebe esse nome porque é usar a mesma chave tanto para cifrar quanto para decifrar o dado. Como a gente pode ver aqui, a interface de uma criptografia simétrica é onde a gente tem duas funções, basicamente. Uma é a de cifrar e a outra é a de decifrar, em que na de cifrar a gente recebe dados e passamos também uma chave, e ele transforma isso num texto cifrado e legível. E para decifrar a mensagem, basta nós passarmos essa mensagem com a mesma chave e ele retornará ao texto inicial. Bem, a criptografia simétrica tem alguns casos de uso, né? O mais comum deles é você pensar o uso para cifrar e decifrar dados. Por exemplo, você tem um banco de dados e quando você recebe esses dados, antes de você armazenar, você cifra, e quando você vai retornar para o usuário, você decifra eles. Mas tem outros casos, como quando você quer fazer com que dois ou mais agentes acordem no uso de uma chave em comum, existe um protocolo de Key Agreement que você usa outra chave simétrica para acordar essa chave final. Ou então, você pode encapsular uma chave dentro de outra, é o que a gente chama de key walking, né? Que tá aqui, eu coloquei essa imagem para tentar representar. Então, eu coloco uma chave e envolvo ela, ou seja, eu cifro ela usando outra chave. Que isso, inclusive, entra um pouco no conceito de master key, que é uma chave que cifra e decifra outras chaves. As chaves simétricas também podem ser usadas para autenticação e autorização. Então, você usar uma chave simétrica que só você usa para falar que você é você se identificar, né? Então, se só você tiver aquela chave, você vai conseguir acesso àquele tipo de informação. Isso também pode ser usado. E, por fim, também é usado na geração de números aleatórios. A criptografia simétrica ela se divide em duas formas. Uma é a cifra de fluxo e outra é a cifra em bloco. A cifra em fluxo ela vai pegando bit a bit do texto plano e vai cifrando, usualmente fazendo operações de XOR, que quando eu coloco números iguais, ele retorna 0, e que quando eu coloco números diferentes, ele retorna 1. Isso permite a reversibilidade da operação. Um grande problema de usar a cifra em fluxo é que a chave ela tem que ter o mesmo tamanho do texto plano. Então, se seu dado ele tem gigas, sua chave também vai acabar tendo gigas. Isso pode ser um problema. A cifra em bloco ela é mais rápida, porém ela é considerada menos segura. Vindo um pouco aqui para a cifra em bloco, uma diferença notável é que ao invés de pegar bit a bit, ela vai pegando porções bem definidas de dados para ir processando. Isso faz com que o processamento seja um pouco mais lento, porém um pouco mais seguro, porque além de usar mecanismos de confusão, ele usa mecanismos de difusão. Bem, agora que vocês sabem as duas formas de criptografia simétricas existentes, vamos discutir um pouco os algoritmos conhecidos. Na criptografia em fluxo, o algoritmo mais conhecido é o Ravi-Sefer 4, que não é mais recomendado para uso, ele está obsoleto, porque sua secret strength está abaixo dos 112 bits, que é o recomendado. Já na criptografia em bloco, nós temos alguns algoritmos conhecidos, como o Data Encryption Standard, o Triple Data Encryption Algorithm e o Advanced Encryption Standard. Bem, como vocês podem ver, o Advanced Encryption Standard AES está marcado em vermelho, porque ele é o algoritmo, a família de algoritmos mais recomendada, né? Ele aceita 3 tamanhos de chaves,
que são chaves de 128, 192 e 256 bits. E eles são os mais recomendados. E se você olhar ali na tabela, você pode ver que tem o TraceDare, que está com 112 de skill strength, porém não é recomendado. Bem, agora vamos discutir um pouco sobre os modos de operação. Os modos de operação, eles nada mais são do que a forma de iterar sobre um algoritmo. Então você tem que imaginar essa caixinha aqui como um algoritmo e você vai passar por ela repetidas vezes de alguma forma e dependendo de como você faz isso, você consegue ter características diferentes sobre o dado cifrado. A forma mais clássica, que normalmente as pessoas pensam, é conhecida como Electronic Codebook, que basicamente é você dividir o texto plano em várias seções e junto da chave você colocá-lo dentro da função de criptografia e ter como resultado o ciphertext e depois concatenar os resultados. Isso é um problema porque sempre que eu colocar o mesmo plaintext com a mesma chave, eu vou ter o meu mesmo texto cifrado. Então, conforme eu vou tendo um volume grande de dados, eu posso fazer um tipo de criptoanálise em que eu consigo ver os padrões e, a partir desses padrões, eu inferir algum resultado sobre o dado ou alguma coisa do tipo. Isso é problemático e as implementações que vieram depois do Electronic Codebook buscaram corrigir esse determinismo. Como, por exemplo, o Cypher Blockchain. Para quebrar o determinismo, utiliza um mecanismo que começa no Initialization Vector, que é uma sequência de bits aleatórios, que é usado para realizar uma operação de XOR com texto plano antes de passar no algoritmo de cifragem. O resultado desse ciphertext é usado como initialization vector do próximo bloco. Isso tem a vantagem de quebrar o determinismo, porém ele não permite mais que a cifragem seja feita em paralelo, mas sim em sequência, já que um bloco depende do outro. E ele também tem alguns problemas de integridade, já que caso esse ciphertext venha corrompido, ele vai invariavelmente corromper o plaintext do bloco seguinte. Outra abordagem utilizada foi o counter mode, que para quebrar o determinismo usa o nonce, que é um mecanismo similar ao initialization vector, só que ao invés de o resultado de um bloco interferir no outro, é combinado um valor inicial e algum tipo de progressão desse valor para ser cifrado, e o resultado desse valor cifrado é que é utilizado para fazer uma operação de choque com um plaintext para gerar o ciphertext. A vantagem disso é que você consegue manter as operações paralisáveis, tanto de acesso quanto de escrita. Ele também quebra determinismo e ele não tem um problema de cipher blockchain de integridade. Vale ressaltar que tanto no nonce quanto no initialization vector não tem problema vocês deixarem eles desprotegidos no banco de dados, mas você não deve reutilizar eles para diferentes usuários ou para diferentes operações. Por fim, eu não sei se vocês perguntaram, mas quando a gente usa uma cifra em bloco, bits podem ficar sobrando. Por exemplo, se eu tiver um tamanho de bloco de 8 bits e eu tiver um dado que usa 35 bits, esses 3 bits remanescentes, né, porque um múltiplo de 8 é 32, então 35 menos 32 sobram 3. Esses 3 bits, o que é que aconteceria com eles? Eles seriam perdidos, eles seriam... Tem que ter algum tipo de tratamento especial para eles, né? Para isso a gente usa padding, que é uma forma de tentar fazer com que eles se reencaixem ao tamanho de um bloco completo. E padding também é usado quando você quer quebrar o determinismo do tamanho de uma mensagem. Porque você pode ter um sistema que usa criptografia e que tem mensagens pré-definidas e que um atacante pode inferir que uma mensagem daquele tamanho se refere a um determinado tipo de mensagem. Então, padding também é usado para quebrar esse determinismo do tamanho de mensagens.